Esse é mais um videocast do Exame. Hoje a gente recebe aqui o Felipe Miranda, que é um dos 3 sócios fundadores da Empíricos, uma casa de análise independente, que hoje tem já mais de 425 mil assinantes. E o Felipe é conhecido por não fugir de dar opinião, né, Felipe? Não sabia nem que eu era conhecido, então... Ah, imagina, quase nada, né, Não, Felipe? Eu acho que a curiosidade de todo mundo nesse momento é tão quentinha a notícia, né, da Sociedade do Investimento do BTG. Uma curiosidade minha, assim que eu vi o negócio, e eu me lembro, lá quando vocês começaram, você está agora com 36 anos, né? Embora com um corpinho de uns 56, né? E eu fico pensando assim, quando você criou a Empíricos, assim, e mesmo ao longo da trajetória dela, você pensava um dia que você ia fazer um negócio com Empíricos da Casa do Bilhão? No começo, não. Eu me lembro de uma conversa que a gente teve, né? Uma forma irresponsável, né? Meio alucinada até, falando... veja bem, aqui quanto é que dá para ter? Não existia research independente no Brasil, né? Então era um negócio... Nem sabia qual era o tamanho desse mercado potencial. E aí, mas se tiver alguma adesão aqui, né? A gente vai faturar 500 mil por mês, estamos em 4, divide por 4, paga o imposto, assim, 100 mil para cada um, paga as contas, paga bem e tal. Então eu lembro desse sonho dos 500 mil por mês. E aí, né, as coisas foram... Isso, o ano era? Isso, 2009. 2009. E aí as coisas foram tomando outra proporção ao longo do tempo. A gente deu muita sorte, trabalhou intensamente, de forma obsessiva, né? E deu muita sorte também na caminhada. Mas aí depois essa história é um pouco do... até o Carlos Brito, né, falou recentemente, onde você vai pondo a barra, né? Uhum. Você salta por aqui, depois dá para saltar mais alto, é um moving target, né? É um alvo que vai se movendo, né? Uma média móvel. E aí, com o tempo, você vai ver, putz, isso aqui está tomando uma dinâmica que a gente nem imaginava. E aí você chega você dobra a meta. Aí você chega aí, mais recentemente, ali, quando a gente já tinha... a verdade foi crescendo, né? Quando a gente chegou a 300 mil reais, a gente viu o deal do Itaú com a XP, acho que ali eu tive um clique e falou, olha, agora que a gente é uma casa de análise que tem uma escala que dá para brigar de frente, se eu colocar aqui uma plataforma de investimento, acho que naquele momento eu tive a ideia do que aqui dá para jogar o jogo do bilhão, que foi quando a gente pensou a Vitrio, que é essa extensão, né, da casa de análise, que tem uma implementação fechada dentro de casa. E quando é que você percebeu que tinha saído do momento de pagar as contas? E tinha virado um negócio grande? Antes do jogo do bilhão, né? Mas você falou, opa, a coisa tá séria aqui, não é uma empresa que eu vou abrir, não é uma passagem, né? Eu acho que o grande clique, assim, a gente teve um período muito duro, de 2009 até 2013, que a gente bateu muito cabeça, tentou de várias formas, fazia um research de alta qualidade já, mas eu acho que 6 pessoas liam, né? Minha mãe e minhas tias entre elas. Então todo mundo assim, respeitava o research, mas ninguém de fato conhecia porque não acompanhava. E aí em 2013 a gente faz uma sociedade com um americano que aporta ali o modelo de negócios e a gente, eu acho que de uma forma muito humilde, teve essa ideia de, não, vamos nos apropriar ao máximo, copiar sem nenhum tipo de vergonha e vamos executar bem. E quando a gente começa a implementar o modelo americano, ali a gente já começa a ver que, opa, existe um jogo aqui e a empresa começa a crescer. Então a gente pula ali para 2.500 assinantes, que a gente tinha 200. Então foi uma escalada rápida na implementação do modelo de negócio. E aí em 2014, quando acontece ali o evento do Fim do Brasil, que é um marco na trajetória da Empíricos, ali a gente sai de 2.000 a 30 mil assinantes. Ali, naquele ano, e que o livro vai parar nos mais vendidos, que vira livro do ano pela Folha, ali eu vi, opa, aqui existe algo que começa a ter relevância para a sociedade. Aí teve um outro evento em 2015, já consolidou, que a gente estava pessimista com bolsa, né, de 14 a 15, aí final de 15. Falou assim, agora está na hora de comprar, que é o que a gente chamou de virada de mão, e de fato aí aconteceu toda a história do áudio, o áudio do Bessias lá, as passeatas, impeachment, a bolsa faz o grande bull market, e aí o negócio toma uma outra proporção, e aí mais do mesmo, né? Aí a segunda grande virada é com a pernada da Vitrio de colocar também uma plataforma de investimentos, e agora iniciando essa nova fase,
que eu imagino que vai ser muito próspera também. Ah, muito legal. Só para quem está assistindo a gente e é mais novo no mercado financeiro, a gente teve, enfim, esses 2 últimos anos foram incríveis, né, do ponto de vista de gente nova entrando no mercado. Vamos lembrar um pouquinho do fim do Brasil, o que Uhum. foi, né? Fala um pouquinho como é que você decidiu ali expor uma opinião tão forte né, aquilo causou, assim, né? O lado empresarial, mais pragmático também, era ali a gente implementando justamente esse modelo da Agora, que era o nosso sócio americano, que tem 3 milhões de assinantes no mundo. Eles tinham escrito uma peça lá fora que chamava o End of America, que era uma Uhum. carta de vendas. Como tese econômica, era uma barbaridade, estava toda errada. Que o Obama estava no corner com o debt ceiling, o teto da dívida americana, teve aquele shutdown do governo americano, então o dólar vai perder sua imagem como reserva de valor. Essa era a tese, que obviamente acabou se provando um grande fracasso, mas foi um sucesso comercial gigantesco da Ágora. Uhum. E eles ficavam sempre nos falando assim, vocês precisam fazer o End of Brazil, vocês precisam copiar e fazer. E a gente, arrogante, né? Imagina, o brasileiro é otimista, isso aqui não vai dar certo, nunca, o fim do Brasil. O brasileiro sempre acha que vai dar bom no final. A gente é o país do O futuro, país do afinal, futuro, né? exatamente, nunca. Mas aí começa ali as mazelas da nova matriz econômica, que né, aquele modelo mais intervencionista, de certa irresponsabilidade fiscal, controle de preços, de energia, de combustíveis e tal. E se você conversasse com os economistas, ou mesmo com os gestores, acho que naquele ano mesmo, uma fatídica conversa do Stuberger, com o Jacursi, com o Rogério Xavier, e os 3 pessimistas, ali você precisava meio somar mais ou menos A com B para ver que as coisas estavam indo mal. Acho que o grande mérito ali do Fim do Brasil foi empacotar nessa carta de vendas e dar essa conotação de que, olha, aquele Brasil que começou com o Plano Real e encontra certa maturidade com o tripé macro do Armínio de 99, agora, e era os 20 anos do Plano Real. Então, assim, estamos morrendo aos 20 anos de idade, é o fim do Brasil precocemente. Mas, do ponto de vista de tese econômica, ela era quase trivial, não teve muito mérito não teve nenhum mérito da minha parte, era só você ver com pouco treino de economia, você via que as coisas iam andar mal. E era um pré-eleitoral, né, julho de 2014, a eleição seria em setembro, e a presidente Dilma nos processou junto ao Aécio e ao Google. E aí, né, que você quer tornar uma informação disseminada, tente cerceá-la, né? E aí foi isso, a censura é a melhor forma. Receita da promoção, né? Receita da promoção é a tentativa de censura. E aí o negócio pegou uma atração. A gente falou que o dólar estava em 90 e ia para 4, aí foi para 4, aí em setembro de 2015 a gente falou, agora 40 mil pontos é para comprar. Então teve essa trajetória. Uma coisa muito óbvia, assim, para quem te acompanha, quem ouve teus vídeos, você nunca teve medo de dar opinião, né? A gente vive num mundo hoje, assim, repleto de informação, é uma chuva de informações, e ao mesmo tempo as pessoas continuam valorizando a opinião. Você sempre teve muita convicção das suas opiniões desde pequeno, assim? Eu acho que sim, de ter as opiniões, de colocá-las, né? Tanto que o valor da transparência radical do Ray Dalio, lá na Bridgewater, que é o maior gestor do mundo, ele é incorporado a um dos princípios da Empíricos, a verdade, a transparência, o olho no olho, né? Eu acho muito desonesto, até com a outra pessoa, você não dá um feedback negativo para ela, né? É muito ruim, porque você vai acabar fazendo coisas piores. Então, a verdade sempre foi um valor muito caro para a gente. E para mim, tanto para nós como empresários, como para nós como pessoas. Acho que é um traço, sim, da nossa personalidade. Mas uma outra coisa que é fundamental é que qual é o maior valor da Empíricos? Qual é o maior ativo da Empíricos? O ativo, por que a Vitro deu certo, né? Que foi essa plataforma de investimento que para executar as ideias que são geradas na Empíricos. As pessoas foram lá para a Vitro e tem lá 11 bilhões de reais em 2 anos porque havia a confiança dessas pessoas que nos seguiam. Essas pessoas nos seguem há muito tempo. Claro, não todo mundo gosta, né? É uma empresa, tem problemas, tem erros, tem tropeços, a gente erra pra caramba, faz um monte de bobagem. Tem gosto, empatia, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Mas, no geral, aquelas pessoas desses 425, elas gostam da gente, elas nos respeitam, elas nos seguem, elas valorizam aquilo. Foi construído. O que a gente faz é vender as nossas opiniões. Se eu não tiver isso, eu não tenho nada. Eu vendo as minhas opiniões, as minhas análises, as minhas ideias, as minhas perspectivas. Se isso aqui tiver, de algum modo, comedido, anevoado ou qualquer coisa parecida, acabou Empíricos. É curioso você falar isso, porque assim, eu concordo, né? Você está lá para dar uma opinião, mas assim, nem sempre a opinião é dada
com todo, digamos, o colorido que ela claro. tem, né? Então, por exemplo, casa de análise. Quando eu comecei, o primeiro contato que eu tive com o mercado de capitais foi na Broadcast. Uhum. E eu entrei para ajudar, tinha acabado de sair da faculdade, estava aprendendo que era o índice Bovespa ali ainda. Eu entrei para fazer um ranking de analistas. Então, eu ficava lá, da Agência Estado, eu ficava lá computando as recomendações, trocentos analistas. A quantidade de sell e de buy era incomparável. Claro. E aí tinha os manter, né? Que era aquela coisa... Que é isso? O que é isso, Só né? tem 2 botões aqui na minha frente, compra ou vendo. Exatamente. E aí tinha toda uma discussão sobre o quanto o analista, aí, por conflito, seja comercial, seja por conflito de relação mesmo. Como é que você vê essa dinâmica, assim, e como é que foi a evolução disso? Assim, são 20 anos, né? Eu estou falando de 20 anos para trás, isso. O céu deixou de ser tão polêmico? Houve alguma evolução nisso? Assim, as pessoas lidam melhor com isso? Eu acho que houve uma evolução, mas o que não quer dizer que a gente esteja bem. Ainda, os departamentos dos bancos e das corretoras ainda são muito contaminados pelos conflitos de interesse. É muito difícil. Como é que você vai dar um sell numa empresa que pode fazer uma emissão aqui, pode fazer um IPO de uma subsidiária aqui, pode tomar um crédito aqui? É meio no pacote, porque dentro do banco, a área do research é uma área auxiliar. Né? Ela não é geradora de receita em si. Ela fomenta a corretagem, ela fomenta deals, ela fomenta IPOs. Então, é difícil para a análise, que é um centro de custo, brigar com uma outra área que é centro de receita. Então, ela fomenta deals, então as empresas têm que ser queridas ali. Agora, aos poucos também, com a evolução do research independente no Brasil, com essa indústria que se formou, os bancos também fica um pouco constrangedor. Se você começa a olhar do lado e ver que, putz, tem um monte de céu lá, que não tem, né? Isso também era um oligopólio dentro dos bancos, ninguém tinha muito acesso. Agora, com todo mundo tendo acesso, quando você dá uma compra numa ação que é problemática e você tem um research independente apontando todos os defeitos daquilo, fica feio para o analista também. Então, eu acho que melhorou. Começa a se conviver um pouco melhor com o céu, mas também muito longe do ideal. E você trouxe um outro nível que é realmente muito importante, que é o conflito do próprio analista, mesmo ele sendo independente. E é uma ilusão você achar que hoje na Empíricos eu sou, mesmo antes do deal com o BTG, que eu não me constranjo para escrever certas coisas. Eu sou um ser humano. Eu vou escrever de um fundo, eu almocei com um gestor 2 semanas atrás. Então é claro que você tem relação e você vai ter que tirar aquela recomendação só que você tem que fazer o seu trabalho. Esse primeiro problema a gente nunca teve, porque a gente nunca foi um departamento de um banco, e mesmo com o deal com o BTG está não só compactuado com o Esteves olhos nos olhos, o que já me bastaria, mas está também registrado em contrato a preservação da nossa independência. Então esse problema a gente não tem. E esse outro que a gente tem, e tem há tempos, eu conversava muito com uma analista de fundos que a gente estava lá, e ela era sempre nessa história de independência, eu falei assim, você já tem problemas, não vem... Porque você já convive, você já tem amizade com os gestores. Então, aqui você já tem certo constrangimento. E é muito verdade. E o meu trato aqui é assim, com jeito, dá para falar tudo. Eu não posso colocar o meu negócio em risco e desrespeitar 425 mil famílias por conta dessa relação. E se a pessoa não entender isso, não é um problema meu. É um problema da pessoa, de falta de maturidade. E quando ele entregar o bom trabalho, eu vou ser o primeiro a ir lá e dar uma recomendação de compra para a ação da empresa dele ou para o fundo dele. Esses dilemas o jornalista também vive. Claro. Né? Quando você faz a crítica, ela está certa, ela está bem feita, ainda que o outro lado reaja mal, não é uma crítica, né? No caso do jornalista é um apontamento, né? Quando você chama atenção para algo que não queriam que chamasse, mas você está correta, isso cria um respeito. Isso acontece desse lado também? Sem dúvida. E aqui eu falo dos dois lados. Quando também há críticas... Já sofri muito com críticas injustas contra empíricos, mas as justas eu sempre... Não, aqui tem um ponto. Aqui a gente tem que ver que existe um ponto. E acho que do nosso lado também. Acho que a gente, quando dá as recomendações de venda, quando... Eu mesmo não me lembro... Tem um caso que ficou emblemático também na nossa trajetória, cheia de cicatrizes e tal, que é o caso do Marfrig, que a gente ali apontou que o banco estava com inconsistências contábeis no balanço.
Em outras palavras, né, sendo mais incisivo, é a famosa fraude, né? Uhum. E tanto que, e na época apanhamos muito da imprensa e do Marfrig e da KPMG que era, e depois a CVM exigiu, multou todos os diretores do Marfrig e exigiu republicar os balanços, porque de fato tinha erros do IFRS precários. Mas ali, no calor da coisa, e o tanto que a gente foi constrangido, a gente também errou a mão No tom? no tom. A dosagem foi ruim. Mas depois do Marfrig, eu acho que a gente não teve problema com nenhuma empresa. Então essa é a relação. Mas é uma relação que exige, primeiro, cuidado, porque você não pode explodir pontos, que você depende dos relacionamentos também, não vamos ser ingênuos. Mas você precisa fazer o seu trabalho bem feito. Porque senão se volta demais contra você. Você acha que a pessoa investir, decidir ela própria como gerir ali o dinheiro é a melhor forma? Assim, tem essa longa discussão sobre fundos, investimento direto, ou o ideal é ter um pouco de tudo. Como é que você vê assim, o melhor, né, estrutura, digamos, né, arquitetura? Sabe o que eu acho, Grazi? Assim, tem essas palavras que as pessoas às vezes trazem para as decisões de investimento, o ideal, o certo, o melhor. Uhum. E as pessoas precisam começar. O investimento ele é mais feito de escolhas, de trade-offs, de dilemas, do que propriamente de certo ou errado. Uhum. Então, assim, você pode investir pelo um fundo de investimento? Sim. Você vai delegar uma gestão profissional, alguém com pouco dinheiro, essa pessoa vai montar uma carteira diversificada para você, vai ter uma equipe lá dedicada. Provavelmente esse cara sabe escolher ações melhor do que você. Também não é garantia que, mas Uhum. tem mais chance do que você. Por outro lado, você vai pagar a taxa para esse cara. Vale a pena? É uma escolha que você vai fazer. Uhum. Eu pago mais por um serviço que vai ser bom. Será que vai ser bom mesmo? Você vai medindo. Uhum. Por outro lado, não quero pagar essas taxas que eu acho caras. Vou tentar investir por conta própria. Putz, mas estou sozinho, não tenho muito tempo. Então, na verdade, eu acho que o investidor ele tem que ser com um pouco de esperteza, no bom sentido da esperteza, ele consegue ótimos caminhos. Começa com pouco, dá para fazer sozinho. Agora, com calma, você vai começar, você não vai selecionar a próxima Magazine Luiza, você vai fazer diversificado, através de um fundo de índice, colocar um pouquinho numa ação que você gostou, mas bem pouquinho, para você sentir aquela pimentinha, com bom senso, com capacidade de julgamento, e não é uma capacidade de julgamento, às vezes, de um balanço, de uma nota técnica, é uma capacidade de julgamento como você tem em qualquer atividade que você está começando. Então, o ato de investimento é uma tarefa como outra qualquer. Hoje em dia eu não posso investir em ações, mas a minha recomendação é que as pessoas façam um pouco de tudo. Tem que ser um processo enriquecedor na sua vida, não só do ponto de vista financeiro. Então eu acho que não tem muito certo ou errado, sabe? Tem o bom para cada um, né? Tem o bom para cada um, exatamente. E com boa informação você vai ver, você vai ler exame, você vai acessar empíricos, você vai acessar outras casas de análise, você vai ter um pouco em fundo de investimento, você vai compondo. E, assim, uma coisa que chama muita atenção na trajetória da Empíricos, assim, é que vocês mudaram a forma de abordar investimento. Assim, se a gente for olhar finanças pessoais, a cobertura, e mesmo dos jornalistas, né, principalmente, assim, tudo era muito dentro da caixinha da renda fixa, dentro da caixinha da renda variável, dentro da... e vocês transformaram um pouco isso numa coisa muito mais tangível para as pessoas, que é o objetivo de vida, o plano, né? Você acha que tem uma outra fronteira de comunicação na hora de falar de investimento ainda a ser desbravada? Eu acho que sim, é uma eterna evolução, né? Eu acho que a coisa era muito hermética, né? Aquela coisa setorial, né? Quando você vai falar para a pessoa física, não existe cobertura setorial. Imagina conversando com a minha mãe, ela falou, tô louca para comprar uma ação do setor elétrico. Não, você quer ganhar dinheiro, você quer uma ação que te pague dividendo. Você não acordou com um fetiche especial no setor elétrico. Não existe isso. Eu acho que melhorou muito. Hoje já a Empíricos tem uma pequena contribuição nisso, tem outros, né? A própria Exame, que está fazendo um trabalho espetacular, outros influenciadores também, né? Então eu acho que tem uma fronteira aí, sei lá, daqui a pouco tem dança no TikTok com ações, né? Então já está acontecendo essa... Daqui a pouco já tem, Já viu? tem, já imaginava que eu ainda não cheguei nesse nível, mas a coisa talvez evolua para esse ponto, para causar um pouco mais de conexão. É muito bom quando você consegue ressonar no outro, ter conexão na audiência. Esse é um papel importante dos influenciadores. É claro que com isso vem uma série de outras preocupações e riscos, né? Você cobre
embora não pareça, ações há 20 anos. Pô, a trajetória que você acumulou, o selo da Exame, a sua equipe, isso aqui te dá um selo de qualidade, uma institucionalização do conhecimento que, para quem está te lendo, deveria soar como uma... Olha, eu posso confiar na Grazi. Existe aqui uma... Claro, vai errar como todos nós, né? Mas, assim, existe a chance de erro e a frequência do erro e a gravidade do erro tendem a ser muito menores do que, de repente, o meu filho resolve fazer um vídeo no TikTok e ele recomendar uma ação. Acho que tem uma fronteira a ser desbravada e com muitas coisas legais para serem feitas ainda. Ainda temos muito poucas pessoas investindo em ações, né? Isso aqui deveria ser o dobro do que é hoje. Tem chão ainda para a gente caminhar aqui. Você esperava que a gente ia viver no ano passado, um ano de pandemia, esse boom de bolsa que a gente teve, essa explosão de interesse da pessoa física, assim, era uma coisa que você achava que podia acontecer? Na velocidade, na intensidade que foi, não. Mas essa ideia, né, de investir na pessoa física, vai ter mais penetração, com mais informação, mais tecnologia, juro baixo, isso aqui vai acontecer, isso era tanto que a gente errou, inclusive, a gente acreditou nisso em 2009, né? Sim, sim. E errou fragorosamente. Ano passado foi um ano muito atípico, né? Porque você teve, primeiro, uma queda absolutamente sem precedentes da Bolsa e depois uma recuperação absolutamente sem precedentes também. Então, se você pegar os padrões históricos das quedas, né, dos bear markets, que a gente chama, normalmente, todas, você pelo menos tocava o fundo 2 vezes, não houve um bear market na história da humanidade que você não tenha tocado os fundos 2 vezes. No passado foi o primeiro, você tocou uma vez e voltou literalmente em V, sem fazer o W, né? E a velocidade, um bear market de 2 meses nunca existiu. Você trancou as pessoas em casa, no mundo, deu renda para essas pessoas, colocou todo mundo num videogame fácil de operar e aí a taxa de juros foi jogada para nada. E com as pessoas com problema de desemprego e renda para ter, vamos para a bolsa, né? Então, acho que foi uma combinação de fatores, foi mundial também, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. O Robin Hood, esses fenômenos todos. Sim. Se eu fosse chutar em 2009, eu falaria que a gente estaria hoje perto de 4 milhões, mas que a trajetória teria sido completamente diferente. Uma coisa mais gradual, assim, linear, gradual, mas a vida é muito mais charmosa do que uma trajetória gradual, linear, insuportável. Que não tem graça nenhuma. É insuportável. Então ela vai, ela fica parada, ela sobe, ela cai, ela explode. Foi exatamente assim. Então foi uma surpresa da intensidade, primeiro da queda e depois da recuperação. E aí com a bolsa subindo e o seu amigo ganhando dinheiro e vindo te falar, aí começou esse fenômeno com juro muito baixo, tecnologia e mais informação, essa explosão toda que havia e estava muito reprimido, né? O Brasil, era uma aberração a gente ter tão poucos investidores. Não é que também, nossa, está acontecendo. Não, está acontecendo algo que já deveria estar acontecendo antes. Não aconteceu, ficou todo mundo preso, de repente soltou, e aí a boiada passa, né? Você falou uma coisa da história da gamificação, né? O que você acha da história da gamificação da Bolsa, assim? Não tem uma caracterização. Eu acho que essas análises, a gamificação é péssima, estimula demais o trading, parece um cassino, as pessoas não... Tá bom. Por outro lado, essa gamificação, essa facilidade de operar e tal, trouxe uma popularização enorme. Então, de novo, é uma reunião de forças antagônicas aqui, cuja resultante, sei lá, me parece positivo. Não quer dizer que não vai ter gente machucada no meio do caminho. Vai ter. Só que também, de novo, é um certo platonismo achar que as coisas vão andar com o Bovespa vai à praia. Né? Foi um fracasso enorme. Então, assim, essas tentativas mais formais, institucionais, by the book, elas fracassaram todas. Então, talvez tenha, e tem um outro caminho também. Não vamos exagerar, vamos tentar, né, fazer de uma forma comedida, vamos tentar dar um certo arcabouço regulatório razoável. Mas também se ficar restringindo demais, aí você vai estar alimentando o oligopólio bancário lá, todo mundo sentado na poupança, comprando consórcio, PIC, CDB, ruim. Então, tudo é uma ambivalência na vida. Eu não tenho, o meu olhar é sempre muito médico e monstro ao mesmo tempo, ali, sabe? A Empíricos foi acusada, digamos, de exagerar no tom, no marketing de produtos, tratar o investimento como um marketing, né? Você tira alguma lição disso ou assim, você acha que
podia ter sido feito, mas foi ali um jeito confortável de conviver com... Não, confortável nunca foi. A gente arcou com consequências sérias disso. Não, eu digo depois, assim, vocês debateram muito com a CVM, vocês chegaram num tom que é assim, olha, isso aqui está adequado. Isso, né? hoje estamos consolidados, isso aqui está adequado. Isso. Assim, a Empíricos teria chegado onde chegou isso que eu ia falar, sem o marketing dela? Obviamente que não. Não, né? Não. Empíricos, você estava falando que a gente nunca errou, que a Empíricos... Não, erramos várias vezes. Cruzamos a linha algumas vezes. Mas nunca por maldade. Sempre porque você está testando, Grazi, a fronteira. A gente estava criando uma indústria, a gente não criou uma empresa. A gente criou uma indústria. Não existia research independente no Brasil para pessoa física. Não existia. Quando você está testando fronteira, você não enxerga essa fronteira. Talvez você enxergue ela depois. Né? Como a gente sempre teve muita confiança no produto, nos nossos relatórios, na qualidade do que a gente assinava, as campanhas de marketing, a gente se permitia ser um pouco mais incisivo, um pouco mais enfático, porque na hora que o cara caía no relatório, era da qualidade do research do institucional. Então, mas às vezes, infelizmente, para o cara chegar aqui, ele tinha que passar por uma abordagem um pouco mais incisiva. Você errou algumas vezes? Não tenho dúvida de que errei muitas vezes. Até porque as decisões são muito rápidas. Muito rápidas, e você toma exatamente. decisões todo dia, né? Exatamente. E no final do dia, isso que é as questões com a imprensa e tal, que me chatearam, né, dos erros, das críticas que eu acho injustas, é que assim, no final do dia, as pessoas que assinavam Empíricos e entravam em contato com os nossos relatórios, elas se tornavam investidores muito melhores do que elas eram no dia anterior. Então, assim, o produto fazia bem para as pessoas. Então, é por isso que o marketing podia ser um pouco mais, porque o produto mudava a vida. Encontrava as pessoas na rua, as pessoas falavam assim, mudou minha vida. Você citou várias vezes vários gestores, livros e tal. O que você gosta de ler? Você lê essencialmente sobre mercados? Ou você lê ficção também, romance? Eu leio menos ficção do que eu gostaria, porque não me falta tempo. Quando você lê ficção, o que ela te traz? Eu tenho uma deficiência, inclusive diagnosticado dessa forma, então é uma doença mesmo, psíquica, de um certo pensamento obsessivo. Então o mercado financeiro, ele ocupa a minha cabeça, história de que hora você sai do trabalho? Eu acho mó barato, porque eu estou sempre no trabalho. De algum modo. Assim, sair? Onde é que está a porta disso aqui? Então, é uma certa prisão psíquica ali nesse tema. Então, a ficção, eu me vejo um pouco... O termo é ruim, mas o termo que está vindo na minha cabeça é da alienação perante a essa situação obsessiva. Ela consegue me tirar de um estado mental de muita atividade barulhenta. De, tipo, te leva para uma leveza. Uma leveza. Me dá uma certa calma. E quem convive com você, quem te conhece, diz que ele é uma figura relativamente presente ali, que você fala, né? Assim, você acha que, de alguma maneira, você parou nesse negócio por conta do seu pai? Não, totalmente. Na verdade, eu sou muito, né, emocionalmente, assim, muito próximo da minha mãe. Né? Uma pessoa incrível na minha vida, uma relação sempre muito, até edípica, assim, né, com a mãe. E meu pai era o contrário, eu acho. Como era porrada o tempo todo, e acho que foi sempre... Ele era severo? Muito. Então, muito a ideia do como que eu conquisto esse cara? E nunca vinha, né? Então, assim, os outros, né, meus amigos, falam assim, que é isso? Seu pai falava de você, super orgulhoso, mas para mim, nunca, né? Então, acho que foi eternamente essa tentativa de agradar meu pai. Então, comecei a comprar ação por causa dele, muito novo. Com que idade? 13 anos de idade, porque ele foi ser trader de casa e tal, e aí eu queria ser, e aí meu pai trabalhava em banco, aí quis trabalhar em banco, aí fui trabalhar no Deutsche Bank, quebrei a cara, aí falei, pô, não é pra mim, tô seguindo essa vida e tal. E aí fui tomar um outro caminho, mas foi certamente por conta dele, assim, uma das coisas que... E é muito bonito, de algum modo, né, pra mim, né, porque o Pactual era muito presente lá em casa, porque meu pai era do mercado, e meu pai era muito, embora ele não fosse erudito, não tivesse inteligência formal, clássica, né, ele tinha muita intuição. Então, era perspicaz. Muito, né? Perspicaz, muito rua. Então tinha lá o Tom Freitas Vale, que falava com ele no Garantia e tal, e a turma do Pactual. Então eu via esses seres mitológicos do Pactual, então eu acho que assim,
agora eu consegui a aprovação dele. Sabe, ó, pai, de algum modo entramos no pactual aqui. Então, foi um pouco isso, assim. É verdade mesmo, assim, falei para minha mãe, no dia que falei, mãe, uma pena o papai não tá vendo, né? Aí vem aquelas choradeiras, né? Não, ele tá vendo. Ele tá vendo. Essas coisas. Então, eu tenho essa questão pessoal de muito orgulho também e de muita gratidão. A gente falou aqui como o mercado era, como ele está hoje, né? E hoje a gente tem, enfim, toda essa infinidade de tecnologia, tem as plataformas todas aí de investimento. Como é que você imagina o mercado financeiro com todas as suas diversidades de produtos e o brasileiro daqui 10 anos? Certamente uma integração muito grande de tecnologia, o processo de tomada de decisão, mas que na minha avaliação ainda vai passar um pouco por algum humano, esse casamento do humano com a tecnologia, e esse cara emitindo alguma opinião isenta para as pessoas, eu acho que vai ser, ou através de ou executando dentro de um fundo, mas eu acho que é um grande ambiente que vai unir o banking digital com o investimento, com muita tecnologia para prover os bons investimentos, mas ainda vai passar, no meu entendimento, pela capacidade, porque a informação todo mundo vai ter. Vai estar todo mundo integrado com neuro, não sei o quê, que talvez exocórtex, essas loucuras todas, vai todo mundo ter todas as informações, mas qual é o pulo do gato? É a capacidade de interpretar e antever o próximo movimento. E acho que isso, de algum modo, ainda vai passar por uma subjetividade humana, que eu acho que é o grande diferencial ainda. Você falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Então, a gente sai de um modelo que o banco tinha tudo, né? Se você fazia lá, você ia lá no... enfim, vou citar todos, para não dizer que eu estou citando, vai no Santander, no Bradesco, no Itaú, enfim, na Caixa, no BB, você vai lá achar, você vai da sua conta ao seu pagamento de boleto, aonde você coloca o dinheiro, enfim... você tem lá você pode ficar todo naquele ambiente, né? Quando você fala assim, tá todo mundo indo, então assim, a XP quer virar banco, o Nubank vai talvez passar pela parte de investimentos, vai de novo todo mundo ser tudo? Eu acho que sim, mas é diferente no sentido assim, o Itaú, né? O Itaú como uma representação dos outros, né? Nada especificamente contra o Itaú. O Itaú, ele tinha os produtos do Itaú, né? Então, a XP, ela abre a plataforma e ela pode ter depois o banking também, mas vai ter o problema ali é que a gente precisa desintermediar a cadeia e você resolver o problema do conflito de interesse que você relaciona ali ao gerente 2.0, né? O vendedor que se relaciona, que está sugestionando investimento. Então, esse modelo precisa ser disruptado, né? Você pode ter a figura do humano ainda no meio, né? Você pode até ter um intermediário, mas que esse intermediário ele vai ter que ser alguém não conflitado, porque as pessoas, né, agora a informação começa a chegar, o agente autônomo que parecia ser uma grande revolução, de repente, no intervalo do Jornal Nacional, está o coletinho lá se estapeando com o próprio sócio para falar do conflito. Então, o sol é o melhor detergente, né? A informação, ela chega, pode demorar, mas chega. Então, eu acredito que a gente vai para um modelo, talvez ainda, porque não adianta também, a gente gosta de falar com o ser humano. O Financial Advisor, ele existe nos Estados Unidos até hoje, crescente. Então, olha a pandemia aí, né? Horrível, né? Você tá louco para dar um abraço em alguém, louco para se relacionar, louco para... As pessoas gostam de conversar. Aí, eu, às vezes, atendo algumas pessoas na Empíricos e elas falam que vão falar de investimento, mas, na verdade, elas querem conversar comigo, contar a vida delas, por que elas construíram aquele dinheiro, o que elas esperam. Então, é um processo quase terapêutico também. Então, a pessoa quer falar com alguém. Não, mas o meu problema é diferente. É igual a todos os outros. Mas tudo bem, você vai lá, você ouve, você acolhe, né? Então, eu acho que vai ter a figura ainda, provavelmente, do ser humano. Mas alguém que não vai ser o vendedor. Talvez essa figura seja uma figura que vai estar um pouco mais sob... Vai ter seu papel ainda, mas ela não vai ser tão hegemônica quanto ela é hoje. Vai perder espaço para o consultor, para algumas outras figuras que vão ser colocadas ao lado. E redes sociais, você acha que vai ter um papel nisso? Sem dúvida, né? Eu acho que cada vez mais. Porque as pessoas elas se conectam com pessoas. Acho que o fenômeno das redes sociais, acho que reflete um pouco isso, né? As pessoas têm conexão com a Empíricos, mas elas têm conexão com o Felipe Miranda, maior. Que eu ia te falar. Mas aí também elas se relacionam com o Felipe Miranda e elas vão lá e comentam para o Felipe Miranda. E às vezes elas gostam e às vezes elas odeiam. Como é que é conviver com isso? Eu estou tentando achar as que gostam. Ai, que mentira.
Ó, tem 425 mil. Não, esses mas não estão nas redes sociais. Não, brincadeira. Às vezes é bem tóxico, né? O pessoal, principalmente aqueles que se escondem atrás de memes e é muito fácil, né? Eu tô lá, tenho endereço, tenho nome, sobrenome, tenho filho, tenho esposa, tá todo mundo lá e você brigar contra alguém, né? Brigar metaforicamente contra alguém que tá escondido num disfarce, você tá em muita desvantagem, né? Isso é muito baixo. E é isso, né? Herói de torcida, né? Tira o cara da torcida, ele fica com medo, né? No meio da torcida ali protegido, ele xinga o juiz, mas quando ele tá sozinho, não... Mas isso te incomoda? Te abala? Me incomodou muito já, historicamente. É bem chato, né? Às vezes você tá fazendo um trabalho, a pessoa não te conhece, e a pessoa vem e faz uma crítica e fala assim, cara, e aí você quer explicar, e aí você ainda quer, não, vou explicar. E aí você começa a cavar um negócio que é horrível. Eu acho que hoje já tem um pouco mais de sabedoria para lidar do que antes, me incomoda menos. E, assim, sempre me vem duas coisas, né? Eu não me lembro de ter alguma vez na minha vida entrado na rede social de alguém para falar mal dessa pessoa. Eu acho que eu nunca fiz isso com ninguém. Aí eu fico pensando, eu pergunto pros meus amigos, já fez isso? Não. As pessoas legais, as pessoas minimamente interessantes, elas não perdem o tempo delas indo no Instagram do outro falar mal do outro. A figura do hater é uma figura tão desprezível, né? É a escória da humanidade. Então, de algum modo, se você se presta a responder um hater, você tá meio descendo ao nível dela, né? Então, eu tenho tentado... Tô bem melhor hoje em dia. Ainda preciso melhorar. Tem uns que ainda me pegam, mas eu tenho melhorado. De tentar me blindar bem dessa turma aí. Obrigada, Felipe. Eu continuaria falando com você aqui. Vamos continuar aqui em off. A gente já pede uma cerveja aqui, a gente continua aqui. Mais umas, enfim, 2 horas com facilidade. Foi um prazer, obrigada. Obrigada mesmo de ter vindo. Foi um prazer. Obrigada a vocês também por terem assistido. Não esquece, esse é o videocast do Exame In. Não perde o próximo, tá bom?